Câmara de Goiânia. No sistema Windows, na nomeação de arquivos e pastas, obedece algumas regras. Nesse sentido, os nomes de... Vamos ver as regras. Os nomes de arquivos limitam extensões de até 2 caracteres? Essa tá na cara que não, né, gente? Até porque o padrão é que haja 3 caracteres. DOC, JPG. Mas a gente sabe que pode ter até mais. O Office 2010, o Office 2007, por exemplo, já implementou um 4º caractere na extensão, DOCX, XLSX. Páginas podem ter extensão HTML, 4 caracteres. Né? Não existe um limite para a quantidade de caracteres da extensão. Existe um limite para a quantidade de caracteres do nome. Isso a gente vai falar já já. Pastas podem conter letras minúsculas e números? Podem. Ele quer o quê? Correta ou incorreta? A nomeação de arquivos e pastas obedece a algumas regras. Nesse sentido, os nomes de pastas podem conter letras minúsculas e números. Então, o gabarito é o quê? Letra B. O Windows não faz distinção entre letras maiúsculas e minúsculas. Então, tanto faz você digitar maiúscula ou minúscula para abrir, para executar, ele não faz distinção. Pastas podem ter extensões? Podem. Mas seu tamanho é limitado em 2 caracteres. Aí está errado. Arquivos podem conter qualquer caractere especial disponível a partir do teclado. Qualquer caractere especial está errado. Existem 9 que são inválidos. Ok? Esse papo de pasta poder ter extensão não muda o formato do ícone da pasta. O Windows, por exemplo, quando você atualiza o Windows de 32 para 64 bits, por exemplo, quando você instala uma nova versão, é muito comum ele colocar uma pasta Windows.old, né, com os arquivos antigos. Não deixa de ser uma extensão. Mas essa prática de uso de extensão para pasta não é muito comum. Legal? Então, gabarito aí é o quê? Letra B de bravo. Provinha do MPE de Alagoas. Vamos embora. Sobre arquivos e pastas no Windows, analise as afirmativas a seguir. Arquivos podem ter nomes de até 512 caracteres? Isso é horroroso. Errado. Os nomes podem ser grandes? A gente sabe que sim, a gente pode colocar nomes grandes. Mas existe uma regra e poucos sabem a regra. Vamos lá. Até o Windows XP, só para situar vocês, a gente teve o Windows 3, 3.1, 3.11. Aqui o Windows ainda não era sistema operacional. Depois veio 95, 98, Millennium, XP, Vista, 7, 8, 8.1 e 10. Vamos colocar aqui, do 98 ao XP, os arquivos podiam ter até 255 caracteres, nomes grandes. Agora, do Windows 7 em diante, né, o Vista, ele quase não foi abordado em concurso público, né? Ele foi meio que esquecido. Do 7 em diante, a regra mudou. Então, vamos lá. Até o Windows XP, a regra era 255 caracteres no nome do arquivo ou pasta. Então, se vocês procurarem questões antigas, vocês vão encontrar inúmeras questões falando sobre 255 caracteres. E, assim, até bem pouco tempo atrás estavam cobrando ainda o Windows XP. Na verdade, existem ainda editais cobrando esse Windows XP. O que é um absurdo, né? Uma versão do sistema operacional desatualizada que já foi
já não tem suporte da Microsoft, enfim, desuso para o Windows XP, mas ainda há bancas que cobram isso. Então, até o Windows XP, 255 caracteres, nome do arquivo ou pasta. Agora, a partir do Windows 7, a regra é de 260 bytes para o caminho. O que é isso? Bom, é possível que vocês já tenham estudado que 1 byte corresponde a 1 caractere. Se a gente pensar na tabela ASCII, dos nossos caracteres do teclado, 1 byte corresponde a 1 caractere. Mas por que a teoria fala 260 bytes e não 260 caracteres? Porque se a gente for para um outro país, é possível que haja um outro idioma que use uma codificação onde o caractere não corresponda a 1 byte. E aí, o tamanho do arquivo vai ficar menor. Então, são 260 bytes para o caminho. No Brasil, a gente pode colocar 260 o quê? Caracteres. O byte é o caractere. Mas essa limitação de 260 aumentou. Não é para o nome, é para o caminho completo. Então, olha que viagem. Se eu colocar lá C2 pontos, contrabarra, usuários, contrabarra, Renato, contrabarra, documentos, contrabarra, aula.doc. Galera, se essa parte aqui já está ocupando 30, na hora de salvar o arquivo, eu só vou poder complementar com até 230. Ou seja, o tamanho do caminho inteiro está limitado a 260 bytes. Essa é uma novidade a partir do Windows 7. E um outro detalhe, que aí é uma consequência, você vai constatar, vai observar, vai entender, que quanto mais interno ele tiver, o que é isso? Mais interno, dentro da pasta, dentro da subpasta, dentro da subpasta, quanto mais interno, menos caracteres vão sobrar para o nome. Porque quanto mais interno, maior vai ser o caminho da estrutura de diretórios. E aí, menos caracteres eu vou poder ter para onde? Para o nome do arquivo. Beleza? Então, atenção, marca isso aí com uma bruxa que vai cair, hein? Por quê? Porque é uma novidade. E quando eu falo o Windows 7, o Windows 7 já tem o 10. Legal. Mas a maioria ainda não sabe dessa novidade. Embora já tenha caído em prova, já esteja publicado em muitos materiais. Então, voltando aí. Arquivos podem ter nome de 512? Nunca. Nunca. No passado eram 255 para o arquivo, agora 260 para o caminho. Legal? 2. Os caracteres interrogação e asterisco não podem ser utilizados para atribuir nomes, arquivos e pastas. Verdadeiro, essa é verdadeiro. Então a primeira é falsa, a segunda é verdadeira. A primeira é falsa, a segunda é verdadeira. A opção de renomear o arquivo é apresentada ao selecionar o nome do arquivo e pressionar F2. Já fiz isso na aula, inclusive, né? Então F2 é um atalho recorrente em concurso, você tem que decorar, F2 é para renomear, 2 e 3, gabaritozinho, letra, D de delta. Ok? Vamos que vamos. Agora, olha essa questão, que bacana, gente. Prova do TJ São Paulo Capital. No sistema operacional Windows, em sua configuração padrão, os nomes de arquivos ou pastas seguem algumas regras, sobre as quais é correto afirmar que: letra A. O tamanho máximo de caracteres que pode ser usado no Windows 10 inclui o nome do arquivo e seu caminho. Essa é a resposta. Eu posso afirmar isso. É a novidade do Windows 10. Letra B. Novidade do Windows 7, né? E que se estende às versões posteriores. Letra B.
O nome do arquivo no Windows 10 não pode ter caracteres como contrabarra, barra, dois pontos, asterisco, interrogação, aspas, menor e maior. Esses são os caracteres do bonequinho. Eles já são familiares. Qual o erro da letra B? Ele diz que a sua extensão pode incluí-los. Aí está errado, gente. Por quê? Esses caracteres não podem ser usados no nome de uma maneira genérica. Nem no nome, nem na extensão. Ok? Esse assunto é um assunto que confunde. Se o cara falar nome, você tem que interpretar se ele está generalizando ou se ele está distinguindo nome e extensão. Porque se alguém pergunta para mim, qual é o seu nome? Eu vou falar Renato da Costa. Eu tenho pai, tenho que falar meu nome todo. Qual é o seu nome? Renato da Costa. Esse é meu nome. É possível que haja um homônimo meu aí assistindo aula? Talvez. Mas eu acho que eu tenho Xará. Homônimo eu duvido. Xará é um outro Renato. Mas o homônimo tem que ser outro Renato da Costa. Estão entendendo o que eu estou colocando? Então, assim, eu posso ter dois arquivos com o mesmo nome na mesma pasta, se a extensão for diferente. Porque se a extensão for diferente, não é um homônimo. Entendem? Agora, quando que o cara está se referindo ao nome, quando que ele está se referindo ao nome completo, quando ele está separando o nome da extensão, aí você tem que interpretar realmente o texto da questão. Você vai ter que entender a questão para poder afirmar se ele está se referindo só a nome separado da extensão ou se ele está aglobando nome e extensão. Ok? Vamos lá. Letra C de Charlie. Os nomes dos arquivos no Windows 10 podem ter até 128 caracteres. Errado. Da onde a gente tirou 128? 128 nada. São 260 para o caminho todo. 128 também não pôde nunca. Legal? Letra D. Caracteres como contrabarra, barra, dois pontos, asterisco, interrogação, podem ser utilizados nos nomes? Gente, de jeito nenhum. São os caracteres do bonequinho. Mas, professor, teve uma questão que o senhor deu a resposta que tinha um asterisco. Claro, nessa prova do MPE Alagoas, eu não estou querendo o nome do arquivo. Eu estou querendo procurar um arquivo que eu não sei o nome. Esse asterisco é um caractere de busca. Ele é para procurar um arquivo existente na máquina. Então, a letra C aqui, ela não está trazendo o nome de um arquivo. Ela está trazendo a sintaxe de uma consulta, de uma busca no Windows. Então, vamos que vamos. Letra E. O nome do arquivo no Windows 10 não pode ter caracteres como bonequinho. Mas o nome do seu caminho... Gente, o caminho vai ser o quê? A estrutura de pastas. Eu não vou poder ter esses caracteres nas pastas. Então, a letra E está errada. E um outro detalhe é que, se você observar, por que eu não posso colocar contrabarra no nome de um arquivo ou pasta? Porque ele é o separador. Então, C dois pontos, contrabarra, usuários, contrabarra. Quando eu leio aqui, eu sei que a contrabarra está servindo de quê? De separador. Aí, a contrabarra é a representação do caminho. Mas o nome da pasta não vai poder ter contrabarra, não vai poder ter barra, não vai poder ter dois pontos. Então, essa letra E está errada. O nome do arquivo no Windows 10 não pode ter esses caracteres. Mas o nome do seu caminho é formado por o quê? Arquivos e pastas. Os arquivos e pastas não podem ter esses caracteres. A contrabarra é apenas um separador. Ela vai compor o caminho para separar arquivos e pastas. Então, o gabarito dessa questão do TJ de São Paulo é letra A de alfa. Ok? Polícia Civil de Piauí.
Acerca da manipulação de pastas e arquivos no Windows 7, assinale a alternativa incorreta. Vamos embora. Incorreto. Agora tudo é repetitivo, vai ficando fácil, né, gente? Por isso é importante a resolução de muitos exercícios. E aprendendo a teoria a partir dos exercícios, você fixa melhor. Então vamos embora. Tanto o nome de arquivos quanto o nome de pastas só pode conter até 255 caracteres. Gente, ele não está falando do Windows 7? Então esse limite caiu. São 260 bytes para o caminho. A letra A está errada. O problema é que poucos se atualizaram, né? Letra B. O nome de um arquivo não pode conter os caracteres do bonequinho. Essa é a resposta. Perdão. Essa tem que estar certa, porque ele quer a incorreta. Se ele quer a incorreta, o gabarito é o que? Letra A. Letra C. Essa questão, gente, olha que bacana, ela foi anulada. Por que ela foi anulada? E por que eu mantive ela aí? Agora eu estou lembrando. Por que na hora que eu escolhi, eu mantive ela aí? Gente, a questão foi anulada, mas é uma questão atual e é importante a gente comentar o porquê que ela foi anulada. Ela foi anulada porque ela tem duas respostas. A e C. Como assim? O Windows é case sensitive. O que significa isso? Ele distingue letra maiúscula e minúscula? Não. Ele não faz distinção. Então, essa afirmativa aqui, ela já está errada. Então, a letra C também é falsa. Olha que legal. A letra A é falsa, a letra C é falsa. Sabe o que isso está me cheirando? Que o examinador deu como gabarito preliminar a letra C, desconhecendo o limite, desconhecendo a mudança da quantidade de caracteres do Windows 7. Aí o pessoal fez recurso e falou, examinador, se atualiza. Se atualiza porque a letra A também está errada, no Windows 7 mudou. E aí ele teve que anular a questão. Né? O examinador também erra, gente. Anulou a questão porque A e a C são falsas. Letra D. A extensão, geralmente associada a um arquivo, é comum que o arquivo tenha extensão, auxilia a identificar o tipo de arquivo docs, XLS, PPT, e o programa consegue executá-lo. Isso é verdadeiro. Não é possível haver dois ou mais arquivos com o mesmo nome dentro da mesma pasta. Se ele considera isso verdadeiro, é porque ele está generalizando o nome como sendo nome mais extensão. Né? Por quê? Se eu tenho arquivos com o mesmo nome, mas com extensões diferentes, eu posso ter a mesma pasta. Agora, eu concordo que se eu tenho arquivos com o mesmo nome e extensão diferente, eles têm nomes diferentes. Né? Porque se eu tenho um Renato da Silva, ele tem um nome diferente do Renato da Costa. Ele é meu xará, mas não é meu homônimo. Isso pode gerar uma confusão. Legal? Então, gabarito aí, gente, anulada. Olha que legal. E por que ela foi anulada? Porque ela tem duas respostas. Duas incorretas. E ainda anulada, não deixa de ser uma questão relevante. Amanhã ou depois ele corrige isso aí e cobra de novo. Para não perder o tempo que ele levou para fazer a questão, é muito provável que o examinador faça isso. Vamos que vamos. Assembleia Legislativa de Rondônia. João acionou o explorador de arquivos do Windows, clicou sobre o nome de um arquivo com o botão direito do mouse e notou no menu imediatamente aberto a opção Abrir com. Olha só, gente. Eu vou pegar esse arquivo e vou colocar aqui a extensão RTF. A extensão RTF vincula ao WordPad. Vou colocar TXT, para não ter dúvida. TXT. Está vinculado ao bloco de notas, né? Então, dei um duplo clique e abri o bloco de notas. Agora, se eu quiser abrir isso no Word, é um texto. Então, o Word abre arquivo TXT. O que eu posso fazer? Clicar com o botão direito, abrir com. Aí eu posso escolher um outro programa
bloco de notas, WordPad, ó, eu posso escolher o Word aqui dentro. Eu posso ficar procurando aqui o Word para poder abrir o programa, para poder abrir o arquivo. Abrir com. Eu vou escolher o WordPad mesmo. E aí, ó, ele abriu aquele texto no WordPad. Pessoal, às vezes um arquivo PDF, a gente tem um leitor que é padrão, mas às vezes eu quero abrir em outro. Eu uso muito o leitor do Windows, mas às vezes eu quero assinar um PDF, eu tenho que usar o Adobe mesmo para poder fazer isso. E aí eu posso clicar com o botão direito, abrir com e escolher um programa diferente. Qual é a funcionalidade do abrir com? Permitir que você abra aquele arquivo com outro programa, sem ser o padrão. Abrir o arquivo com diferentes graus de proteção. Não. Abrir o arquivo por meio de um aplicativo diferente do que é automaticamente designado pelo Windows. Gabaritozinho, letra B de bravo. Acessar o arquivo com um aplicativo operando em idioma diferente não tem a ver. Com outro login não tem a ver. Versão anterior não tem a ver. Então, gabarito, letra B. Ok? Vamos que vamos. Prova do MPED Alagoas. Ao tentar abrir um arquivo PDF em sua máquina rodando o Windows 7, um usuário deparou-se com a seguinte mensagem de erro. O Windows não pode abrir esse arquivo. Gente, por que ele não pode abrir? É possível que ele não possa abrir porque ele não tem um aplicativo para ler esse formato de arquivo. Então o Windows precisa saber com qual programa um arquivo deve ser aberto. Ele pode procurar automaticamente pelo programa online, aí você faz o download. Ou você pode selecionar uma lista de programas instalados na máquina, que é a lista que eu mostrei ainda há pouquinho. Esse problema ocorreu por quê? Letra A, porque a máquina do usuário não roda a versão mais recente do Windows 7. Não. Porque a política de segurança em uso impede a abertura de arquivo PDF? Não. Porque o PDF está corrompido? Não. Porque o usuário não tem instalado em seu computador um programa leitor de PDF. Gabarito, letra D de delta. Sempre que eu tenho um formato de arquivo que ele não consegue abrir, ele sugere abrir com. E aí você escolhe. Se você não tiver nenhum programa que possa abrir, você vai ter que fazer o download. É porque você não tem instalado um programa leitor. Então, o gabarito é o que? Letra D de delta. Não tem nada a ver com vírus. Gabarito aí, letra D. Ok? Polícia Civil de São Paulo. Um usuário de um computador com sistema Windows acessou uma pasta de nomear, que possuía diversos arquivos, e tentou renomeá-la para A.old. Ele tentou mudar o nome da pasta, mas não teve sucesso. Por que será que ele não conseguiu mudar o nome da pasta, gente? Porque ele deveria estar com um arquivo de dentro da pasta aberto. E quando o arquivo de dentro da pasta está aberto, é como se o caminho tivesse carregado na memória. Como é que você vai mudar o caminho de algo que está sendo usado? Então, a pasta se encontrava com excesso de arquivos. Ele não teve sucesso. Por que ele não teve sucesso? Uma possível razão é que o arquivo presente nessa pasta estava aberto. Então, o gabarito é o que? Letra C de Charlie. Nomes de pastas não podem ter extensão? Mentira, pode sim. Não é comum, mas pode. Pasta se encontrava com excesso de arquivos? Não, disco pode se encontrar, pasta não. As pastas só podem ser renomeadas quando se encontram vazias? Mentira, só apertar F2. Só podem estar errado. O computador não se encontrava operando no modo de segurança. O modo de segurança é normalmente usado quando o computador está com algum problema e não está inicializando corretamente. Esse modo de segurança ele não carrega todos os drivers da máquina. O computador pode não funcionar com todos os dispositivos, né? Mas pelo menos ele dá o boot, ele liga, um modo enxuto para que você possa corrigir o sistema operacional de alguma forma. Então o gabarito aí é o que? Letra C de Charlie.